A paz do Senhor, igreja. Amém. Amém. Aproveitando estar de pé, se você pudesse pegar a sua Bíblia, abrir ela em Romanos, capítulo 1, primeiro Romanos 1, é lógico que é primeiro, é o único. Romanos, capítulo 1, verso 22, vamos parar de inventar. Glória a Deus. Abre essa Bíblia, liga ela. Glória a Deus. Conseguiu achar? Essa é fácil, né? Porque as suas coisas invisíveis, as coisas de Deus, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, ou seja, sem desculpas, porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Feche seus olhos por um instante, com você cabeça. Pai, estamos nessa manhã reunidos em Tua presença, ansiosos por ouvir a Tua voz. Mesmo diante de tantas incertezas, mesmo diante, Pai, de tantas coisas que nos acometem no dia de hoje, Pai. Ainda, Senhor, temos a fé de buscar a Tua Palavra, porque cremos que a Tua Palavra é o alimento onde nos mercados não se encontram. Cremos, Senhor, que na Tua Palavra há o refrigério, há o sustento para a nossa alma, para a nossa vida, para podermos não somente passar por essa situação, mas podemos passar vitoriosos em Ti, Pai. Por isso te pedimos, Espírito Santo de Deus, fala conosco de uma forma poderosa, fala conosco de uma forma eficaz, a fim de que possamos ser edificados pelo Senhor, e que nada venha impedir o fluir do Teu Espírito e a Tua Palavra ministrada, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se sentar. Glória a Deus. Tem uma coisa que eu posso dizer para você, que Deus ainda está no controle. Amém. Amém. Independentemente do que as coisas nos acometem, das dificuldades, das incertezas, né? O mundo em geral vive um medo, vive um pavor, porque simplesmente não tem onde se apegar, não tem onde se segurar. Não existe um remédio, não existe uma vacina, pessoas estão morrendo, e é algo que verdadeiramente é perigoso. Só que a verdade é que nós cremos no Deus que cura, no Deus que salva. Nós cremos, na verdade, em uma vida eterna, que a morte não pode arrancar essa felicidade de nós. E essa é a razão pela qual nós estamos reunidos aqui. Amém? Hoje não tem cantina, ninguém está aqui por causa da cantina. O grupo de louvor não está completo. E a verdade, se você reparou, tem gente nova. Glória a Deus por isso. É nos momentos de crise que crescemos. É nos momentos de crise que amadurecemos, que quer queira, quer não, paramos para prestar atenção nas coisas que são importantes de fato. Eu estava conversando com alguém nesses últimos tempos, e existem tantas coisas que acontecem, e que eu cheguei a falar, olha, não sabemos até quando vai essa situação, não sabemos até quando vai, entre aspas, nos países do mundo, essa quarentena, esse estado de emergência que está aqui no Japão. Quarentena e estado de emergência são duas coisas completamente diferentes, por isso nós estamos aqui. Se estivéssemos em quarentena, não estaríamos aqui, o culto seria online. A verdade é que o distanciamento social e as pessoas estando, entre aspas, enclausuladas, né, dentro das suas residências, mesmo que com a internet, mesmo com o telefone, mesmo com a modernidade que nós temos hoje, chega uma hora que a pessoa se enche de assistir filme, tem hora que a pessoa se cansa de assistir seriado, e a pessoa não tem mais o que fazer. E aí entra a ansiedade, entra tantas situações e tantos distúrbios. Eu tenho dito, e eu continuo dizendo, e sempre vou dizer, que no Senhor nós temos o refrigério. É no Senhor que nós temos a capacitação para podermos passar por qualquer situação, seja ela qual for. E essa é uma realidade. Amém, gente? No meio de tudo isso, de toda essa situação, talvez alguém já chegou para você e perguntou: Deus existe? Ou pior, onde está Deus em uma situação como essa? Né? A primeira pergunta é fácil de responder: será que Deus existe? Eu vendo um teólogo, não, misericórdia, um filósofo, né? Às vezes eu paro para ouvir um ou outro. Ele disse certa vez que Deus, a existência de Deus, o filósofo que falou, não fui eu, o filósofo disse que a existência de Deus, ela é improvável.
Deixa eu tentar explicar isso. Ele disse que não se pode provar que Deus existe, como também não se pode provar que Deus não existe. E ele fala, Deus é improvável. E essa é a grande pergunta, será que é possível provar a existência de Deus? Eu não sei o que você, no íntimo do seu coração, as pessoas lá de fora, têm a dizer acerca disso. Mas a verdade é que essa improbabilidade, essa lacuna, esse buraco que esse filósofo ele colocou no mundo das ideias, das nossas ideias acerca da existência ou não de Deus, de não se tomar um posicionamento, isso acabou gerando uma outra coisa que é tão ou mais perigosa do que essa dúvida, que é o que o mundo está vivendo. O mundo está surfando na onda do relativismo, né? Você já ouviu essa palavra com certeza. O relativismo é aquilo que prega que nada é certo e nada é errado, tudo depende de um ponto de vista. Teoricamente, o relativismo diz que tudo pode ser aceito como uma verdade. É necessário o quê? É necessário que as pessoas elas tenham a maturidade e o bom senso de aceitar e respeitar a opinião de todos. Você já ouviu isso, amém? Amém? Já ouviu isso, com certeza. De repente está ali o diácono de pé ali intercedendo, né? A biologia diz que ele é um homem com H. Mas de repente, se ele tiver uma outra ideia, eu não sei se eu sou homem, está quebrado, está amarrado, em nome de Jesus. Alguém faz sinal da cruz por isso. Mas se de repente ele questionar, fala, não, na verdade não, eu não sou um homem, eu sou uma outra coisa. Ninguém pode questionar ele na nossa realidade. No Brasil as pessoas são presas. É um crime questionar isso. Então, algumas coisas, ou não poderíamos dizer que tudo se tornou relativo. É uma questão de ponto de vista e de aceitação. E todos precisam respeitar isso. Quem é essa moça que está de pé? Visitante? Né? Gente, ô Leandro, eu vou falar com a tua esposa, viu? Vou falar com a tua esposa que você anda com essa aí. Misericórdia. A gente precisa aceitar os contraditórios. O mundo, ele tenta colocar isso na nossa mente. Ele tenta, essa palavra está em moda, infectar a nossa mente com isso, o relativo. Nada é absoluto. Não existe uma verdade absoluta. Se não existe uma verdade absoluta, vamos tentar raciocinar comigo. Não existe um caminho errado. Agora, você acha que isso é novo? Alguém aqui já mais de idade já ouviu aquela frase, todos os caminhos levam para Roma? Alguém já ouviu isso aí? Você acabou de confessar a tua idade. Ou seja, essa é uma ideia antiga já, desde o Império Romano, né? Como alguns irmãos podem testemunhar aqui. É muito antigo isso, que de fato não existe uma verdade absoluta. Todas as verdades, todos os pensamentos vão levar para um ponto. É isso que essa frase quer dizer. Só que será que isso é verdade? Se não existe um caminho certo, obviamente também não existe um caminho errado. Concorda comigo? Amém? E se não existe isso, não existe uma verdade absoluta, vamos pensar nessa palavra verdade. Repete ela, verdade. Pilatos fez uma pergunta que vale tudo para Jesus. O que é a verdade? O que é a verdade? Se a verdade ela não é absoluta, todos os pontos de vista, mesmo que contraditórios, devam ser considerados como verdadeiros. Pensa comigo, a verdade em si, ela perde o peso. A verdade em si, ela perde a importância, o sentido e o valor de ser. E aí é destruído o quê? A verdade. Aí, como um político aí falou, uma mentira repetida várias vezes se torna nenhuma. É verdade isso? Só que muitas vezes é o que nós vivemos. O fato de todos estarem fazendo determinada coisa, então vamos fazer também. Não é isso? Às vezes a gente, muitas vezes, eu estava conversando com alguém hoje, muitas vezes nós somos empurrados pelo, vou chamar de sistema, aqui o Matrix, né? Como gado.
Pensamento, nós somos, muitas vezes a mídia, as coisas que estão ao nosso redor, tentam castrar a nossa capacidade de raciocínio, de absorção e de julgamento acerca do que é o certo e do que é o errado. Porque vivemos em um mundo que nada mais é errado. Parece que nada mais é errado. E contrapartida, obviamente, também o que é certo perde o peso, perde a sua importância. É isso que eu quero chegar. E se essa é a verdade, e se como o filósofo falou, Deus é improvável, eu quero amarrar esse raciocínio aqui para a gente dar continuidade. Se o que o filósofo falou, que Deus ele é improvável, o que Deus criou também se torna improvável. Não se pode provar. Você concorda comigo? Se é uma criatura que é improvável, não se pode provar se existe, se não existe, as obras dessa criatura também não se podem provar. No entanto, os versículos que nós lemos aqui, ele fala claramente que sim, Deus ele pode ser provado, é visto, é notório o seu poder e a sua grandiosidade através do quê? Através das suas obras, através da sua criação. E por causa disso as pessoas se tornam inexcusáveis, sem desculpa de dizer, não conheço a Deus. Se a gente olha para fora, olha para o mundo que nós vivemos, você vê paisagens, você vê mares, você vê florestas, você vê árvores, você vê montanhas, você vê rios, você sente o ar. O habitat que nós estamos vivendo é uma prova da existência de Deus por si só. Como assim, pastor? Deus criou todas essas coisas. Você para para pensar a complexidade que é no mundo que nós vivemos, que as pessoas pregam que tudo é relativo. Vamos pensar nisso, a criação em relação ao que é relativo. As florestas, é relativo ou é absoluto a importância das florestas no mundo que nós vivemos? É absoluto. Para pensar, se arrancarem todas as florestas do mundo, nós vamos sofrer consequências com isso. O mundo vai sofrer consequências com isso. De repente, se os homens decidirem aplanar todos os morros que existem na face da terra, já parou para pensar, você que é uma pessoa inteligente, não pensa muito que vai cheirar queimado, aonde surgem as nascentes dos rios? Na grande maioria, surgem nas montanhas. Elas estão nas montanhas, vão descendo até o mar. Se o homem decidir acabar com todas as montanhas, os rios vão mudar o curso. O ecossistema ao redor vai mudar. Animais morrerão, plantas morrerão, possivelmente o clima também mudará. Isso é relativo e absoluto. É absoluto. E as águas? A água que você toma, que você abre a torneira, que você toma aqui, que saiu, está na garrafa, mas com certeza saiu de algum rio isso aqui. Dizem que é filtrado, que é puro. Sabe lá Deus. Pela fé, vamos chegar nesse ponto também, a gente toma crendo que isso aqui é puro. Amém? Sabe lá? Amém? Amém. É verdade, assim é também no filtro na tua casa, a garrafinha que você toma, que você jura que o negócio é daquele jeito, mas de repente sabe lá o Senhor Jesus. O Senhor Jesus com certeza sabe se é ou não. Se a gente acabar com toda a água, se a gente resolver poluir toda a água, o que vai acontecer? A mesma coisa que acontecerá se de repente se todos os homens, relativo e absoluto, se todos os homens, tem homem aqui, levanta a mão, homem, só homem. Aqueles que estão em dúvida ficam assim, agora aquele que é homem faz assim. Aí. Imagine se todos os homens resolvessem que não são mais homens. Então, vamos relativar isso. Pensa nisso. O que vai acontecer se todos os homens decidirem que não são mais homens? Eles vão casar com eles mesmos. Não é isso que está falando, não, gente? Não é isso? O que vai acontecer com a humanidade? Vai acabar. Isso é relativo e absoluto. Você entende que, na verdade, a criação ela não é relativa, ela é absoluta. Logo, portanto, Deus ele não é relativo, ele também é absoluto. Então, as obras das mãos do Senhor é uma verdade. E se as obras das mãos do Senhor é uma verdade, Deus, por si só, também é o quê? Uma verdade. É só olhar ao redor. Olha só, vamos dar de nerd aqui,
o planeta que nós vivemos, né? A distância que ele está do Sol, do sistema solar, né? Já aprendeu isso, já viu isso na internet, mas vamos repetir só para fortalecer isso aqui. Para pensar na fragilidade. Alguém falando ontem comigo, pastor, pensa na fragilidade de um bebê na barriga da mãe. Dá vontade de arrancar e cuidar nós mesmos. Pois é. Dá vontade de tentar fazer todas as coisas. Mas a verdade é que nós não temos esse poder. Ninguém tem esse poder de cuidar. Mas Deus tem. Olha o planeta que nós estamos vivendo. Se ele tivesse alguns quilômetros mais próximos do Sol, a Terra ia ferver, gente. E ninguém ia aguentar. Ou ia ficar todo mundo, né, da cor da máscara da diaconisacida, ou a gente ia morrer. E se, essa segunda opção para mim é pior, se o nosso planeta estivesse um pouquinho mais afastado do Sol, a gente ia congelar. Misericórdia. Misericórdia. Então, para pensar, quem está segurando a Terra nesse caminho invisível, que se chama a órbita do Sol, na distância certa? Quem que faz isso, gente? Será que tem algum barbante? Será que algum cientista? Será que alguém de alguma forma amarrou ali com um cabo de aço e não permite que a Terra se afaste do Sol? Que na verdade eu acho que você já aprendeu, né? Que o que gira é a Terra, não é o Sol. Amém? Deus não somente criou todas as coisas, mas Ele mantém todas as coisas em pleno funcionamento. Pleno funcionamento. Então, meu irmão, acredite, o fato que você está vivo hoje é a obra de Deus, é o cuidado de Deus. Né? Se eu parar para ver os vídeos lá, né, os vídeos que os homens fazem, né, que dá com a cabeça no muro, que bate, que se explode, né? É um mistério a raça humana ali não ter se extinguido, né? Na verdade é a provisão de Deus ali não permitindo que os homens morram, gente. Né? Que a gente, né, quando dá para radicalizar, misericórdia. Nós somos tudo meio doido. Tem mulher também que não é muito diferente, não, né? Vai gravar só o próximo culto, né? Então isso eu posso falar. Minha esposa, quando era criança, ela andava pelos fios de telefone de um poste para o outro lá no Brasil, gente. Lá em Sorocaba, gente. Lá em Sorocaba. Eu esqueci de falar, crianças, tapem os ouvidos, não tentem isso, né? Mas é esse negócio. Então, Deus foi misericordioso, porque Deus tem um plano para ela, Deus tem um plano para a minha vida, Deus tem um plano para a tua vida também. E isso nos gera, por si só, em relação à criação, que Deus existe. Não há dúvidas, é provável. Então, nós estamos sem desculpas acerca da existência de Deus. Deus, Ele existe. Uma pessoa que nunca leu na Bíblia, mas como que ela vai saber que Deus existe? Olha, para toda a criação. Será que não dá para parar para pensar um pouquinho que existe uma mente inteligente que criou tudo isso e que mantém tudo isso? De fato, você acha que é a tua esposa que cuida dessa criança, que está no poder dela, dessa criança viver ou não? É Deus. Sempre foi e sempre será. A verdade foi Ele que gerou, é Ele que cuida, é Ele que fará nascer, é Ele que cuidará dos novos desafios desse mundo terrível qual nós vivemos. É a realidade, da mesma forma como você sobreviveu. Você para pensar, vamos meditar um pouquinho agora. Quantas vezes você beirou a morte? Quantas vezes? Quem você acha que estava lá para te livrar? Você acha que era sorte mesmo? Deus estava lá. E como Deus continua. Amém, gente? Então, aos olhos da Bíblia, a loucura, ela não está em crer em Deus. A loucura, ela está em ignorar a Deus. E eu quero provar isso para você. Vamos estar em Romanos ainda, 1, 21, agora do 21 ao 24, capítulo 1. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes de seus discursos se desvaneceram. Né? Não é isso que a gente ouve? Discursos, glorificando quem? O próprio homem. O próprio homem, a sua própria sabedoria. E o seu coração insensato se obscureceu. Isso trouxe trevas para o coração do homem. E no verso 22 está falando, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E olha o 23, olha o resultado dessa matemática. E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível.
de aves e de quadrúpedes e de répteis. E no 24 fala: por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Porque o homem virou as costas para Deus, ao invés de glorificar a Deus pelo privilégio da vida e pelo privilégio de viver no habitat perfeito da parte de Deus, decidiu honrar a si próprio, glorificar a si próprio e fazer exatamente aquilo que está na sua cabeça. E isso que Deus, traduzindo o que está falando aqui, Deus entregou as concupiscências de seus corações. Deus entregou. Aqui é a tua vida para você fazer o que você quer? Toma. Faz o que você quer. E o resultado é que o coração deste homem se escureceu. O coração do homem, quando ele se escurece, ele se torna incapaz de perceber a presença de Deus. Ele continua percebendo a presença do maligno, mas ele não consegue identificar se o maligno comanda ou não. E continuando ele fala: para desonrarem seus corpos entre si. E aí entra a morte, e entra a homossexualidade, e aí entra a rebelião contra Deus em tudo que você pode imaginar. Ele experimenta, o homem experimenta de tudo, gente. Acredite, experimenta até a sopa de morcego. E eu pergunto para você, é culpa do homem ou é culpa de Deus? Foi da vontade de Deus ou foi da vontade do homem? Mas Deus, ele não é todo poderoso, mas aqui está falando, porque o homem se virou contra Deus, Deus entregou o comando para o homem. Toma. Mas aí é um negócio complicado. É que essa situação caótica que nós estamos vivendo hoje não é fruto nem da inexistência, né, de Deus e nem do seu mau governo. Na verdade, é o afastamento do homem. Então, se nós paramos para pensar, Deus criou o homem segundo a sua imagem e a sua semelhança. Imagem e semelhança para quê? Para que fôssemos nós representantes dele aqui neste lugar. E quando ele fala isso, ele está falando a respeito do quê? De governo e de autoridade. A vontade de Deus é de delegar a nós, imagem e semelhança dele, a autoridade de Deus, para governarmos a terra. Você está entendendo? Mas esse governo ele só se faz eficaz quando Deus governa o homem. Que aí nós vamos fazer segundo a vontade dele, não segundo a nossa própria vontade, ignorando a Deus, que é o que nós lemos nos primeiros versículos de Romanos capítulo 1. Então o que ocorreu foi uma reação em cadeia que os homens acabaram se distanciando. E o mundo de várias opiniões, o mundo relativista que nós vivemos hoje, gerou o quê? Uma crise. Como tantas outras crises. Como de repente acontece uma crise dentro do teu lar. Quando ninguém respeita mais ninguém. Já ouviu isso? Quando ninguém respeita mais ninguém. A questão não é quem manda. Preste muita atenção. A questão não é quem manda. A questão é respeitar. É respeitar. Quando não há o respeito, há discórdia. Quando há discórdia, há o afastamento. Quando há o afastamento, se estabelece uma crise dentro do lar. Estabelecendo uma crise dentro do lar, o que acontece? Satanás tem tudo para destruir a família. Assim acontece dentro de uma fábrica. Assim acontece em todos os lugares da sociedade que nós conhecemos como tal. Amém, gente? Você está entendendo isso? Isso não parece lógico? Agora eu pergunto, isso é relativo ou isso é absoluto? Isso é absoluto. Estou tentando desconstruir o que a sociedade constrói em nós. Isso é absoluto. Agora vem cá. Se nós estamos em uma crise, a crise ela vem para quê? Quando a crise se estabelece, estamos falando que algo está errado. Que alguma coisa está fora do lugar. Concorda comigo? Se alguma coisa está fora do lugar, precisamos do quê? Parar para ver o que está fora do lugar. Agora, se o homem que está afastado de Deus, ele percebe que as coisas estão fora do lugar, ele precisa de quê para estabelecer as coisas no lugar? Ele precisa de Deus. Como já foi provado aqui, Deus existe. Então esse homem que se afastou de Deus, conforme nós lemos aqui, ele precisa se voltar para Deus. É necessário que nós, e quando eu digo isso, eu não falo somente as pessoas que estão ali fora. Muitas vezes nós, crentes cristãos, confessamos o nome de Jesus, descemos as águas do batismo, tomamos a Santa Ceia, muitas vezes nós colocamos
as nossas decisões refletem muitas vezes o nosso afastamento de Deus. A vida cristã, nós precisamos entender que ela é algo que oscila. E nós precisamos batalhar e trabalhar para que essa oscilação ela seja cada vez mais próxima de Deus e não cada vez mais distante de Deus. Porque cada decisão faz com que a tua vida siga um rumo. E a questão é, esse rumo está nos levando para mais próximos ou para mais longe de Deus? Você pode de repente responder, depende, pastor. Você já está relativando isso. Já estamos entrando no mundo do relativismo de novo. Se Deus é absoluto, se a criação é absoluta, se o governo de Deus sobre a vida do homem, de estabelecê-lo como autoridade e poder aqui na terra é absoluto, por que nós vamos relativar a verdade de Deus sobre as nossas vidas? Se a crise se estabeleceu um sinal, um sintoma, da mesma forma que a febre é um sintoma, que uma tosse é um sintoma, e de repente uma dor de cabeça é um sintoma. A crise é um sintoma de que estamos afastados de Deus e precisamos voltar para Ele. Mesmo nós, dentro da igreja, quantas e quantas vezes nós nos tornamos afastados de Deus. E isso eu me incluo. Eu me incluo nisso. Eu, presbítero, cada um de nós nos incluímos nessa situação. Agora, para nos achegar a Deus, já estando na igreja, no meio de tantos distúrbios, o que é preciso? É a palavra que nós sempre falamos, fé. Fala comigo, fé. O que é fé? Pergunta para essa pessoa com cuidado para não cuspir para nela. O que é fé? Você sabe responder? Você que há tanto tempo está na igreja, sabe responder o que é fé? Para alguns a fé ela é uma ferramenta, ela é um artifício, é um botão que se aperta, é uma atitude que se toma para se livrar de dificuldades ou para conquistar algumas coisas. Mas a fé ela não é isso. A fé proporciona isso, mas ela não é isso. A fé é um alicerce, ela é um fundamento. Abre lá em Hebreus 11. Hebreus 11, do 1 ao 3. É bom você abrir a Bíblia de vez em quando, irmão, para você não cair de repente no conto do gaiato, para saber se o que o pastor está falando está na Bíblia mesmo. De repente eu combinei que aí, você tem que tomar cuidado, olha quem está no computador. É minha irmã, ela pode colocar para ela. Eu combinei com ela, gente, pode escrever, reescrever. Tem que tomar muito cuidado, você precisa confiar na tua Bíblia isso aí. Não confie no irmão do pastor. É a mensagem subliminar, né? Não quis dizer isso. Mas o que é fé? Ora, a fé é o firme fundamento. O que é fundamento? É um alicerce. O alicerce ele é sólido, líquido ou gasoso? Bem sólido. Ele é fofo? Não, ele é sólido. Ele é sólido. Concorda comigo? Ele é relativo ou é absoluto? Absoluto. Pode-se mudar o tamanho da casa se o tamanho do alicerce não se mudou? Não. É absoluto. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, futuro. E a prova das coisas que não se veem, presente. Porque por ela, olha só, por ela, através dela, sobre ela, o que? A fé. Os antigos alcançaram o testemunho. Então, Massamitsu, Ana Lúcia, Dona Cida, alcançaram o bom testemunho, porque caminhando na fé. Amém, irmãos? Amém? Você pode dizer amém aí? Amém. Glória a Deus. Ainda está sobre esse fundamento? Não ouvi amém agora. Ainda estamos sobre esse fundamento? Amém. Glória a Deus. Quando você... Gente, pena que eles não vão estar aqui à tarde, vou ter que achar outros cobaias. Gente, não é para rir, é sério. Quando você pensa em alguém que tem fé dentro da igreja, logo você olhar para quem? Os mais velhos. Porque eles caminharam. Estão caminhando há mais tempo. Você não tem que procurar no que está chegando, quando você quer fundamento. Você tem que procurar
do que já passou. Fundamento. Não se, aquele que ignora o passado é um tolo. É um tolo. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Olha só, de maneira que aquilo que não se foi feito, aquilo que se vê, perdão, não foi feito do que é aparente. Amém? Não houve uma transformação metódica como o evolucionismo prega. Na verdade, Deus criou através da sua palavra. O que nós acabamos de falar no começo, a ligação final do começo, da criação. Através da palavra de Deus, Deus criou todas as coisas. Mas para entendermos isso, aceitarmos isso, é necessário ter fé. Só que a fé, ela não é somente para compreendermos o que já aconteceu. A fé ela é o firme fundamento para nós caminharmos através dela, sobre ela. Gente, o que há de segurança nesse mundo no que nós vivemos hoje? Nada. Teu emprego está inseguro? Não. Teu salário está seguro? Não. Tua finança está seguro? Não. O país, a economia do mundo está segura? Não. Não. Aonde está a segurança desse mundo? Onde a única coisa que se vê é um grande ponto de interrogação. Eu não vou nem falar o que eu acho a respeito disso tudo. Senão tem gente que vai pirar. Fracos na fé. Se existe uma coisa, fala assim, uma coisa, que a gente pode se firmar, que é sólido hoje, é Jesus. É o mesmo ontem, hoje, no meio da crise, e continuará eternamente. Então, se você se firmar nele hoje, a tempestade vai passar, o vento vai passar. A Bíblia fala, sabe o homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Tolo aquele que construiu a sua casa sobre a areia. A tua casa está firmada aonde hoje? Nas suas finanças, no seu emprego, que parece areia hoje. Você vê castelos desmoronando hoje. Eu te aconselho a mudar para a rocha. Volta para a rocha. Você está entendendo? Amém, gente? É o único alicerce. Agora vem cá. A Bíblia dá exemplos disso. É um sólido alicerce sobre o qual um homem, no decorrer da história, homens caminharam e edificaram algo que transcende o seu tempo. O testemunho de homens que caminharam pela fé vão transcender o tempo. Olha só, Hebreus, agora muda para Hebreus, estamos em Hebreus, 11, verso 4. Né? São duas passagens específicas. Agora Hebreus 11, verso 4. Vai falar acerca de uma pessoa, não vou me deter nela. Abel. Qual o nome do irmão do Abel? Caim agora não nos interessa, só Abel. Caim. Abel. Pela fé, Abel ofereceu a Deus, pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo. Pela fé. Por que pela fé? Se você for vasculhar na Bíblia, antes desse sacrifício de Abel e Caim, quem outra pessoa que sacrificou a Deus? Onde eu vou encontrar outro sacrifício? Eu não encontro. Eu não encontro sacrifício. Eu encontro um. Não encontra. Adão e Eva pecaram. Destituídos são a glória de Deus. A palavra dizia que quando eles comessem, eles iriam morrer. Então Deus ele providencia um sacrifício de um cordeiro. Com o qual, ou você acha que aquelas peles de cordeiro vieram da onde? Que cobriram Adão e Eva. O primeiro sacrifício foi de Deus. E a palavra ela é transmitida verbalmente, oralmente, como teologicamente se fala, oralmente. Então Adão contava as histórias do relacionamento entre ele, Eva e Deus, para os seus filhos. E eu creio que nesse momento do sacrifício, quando Adão e Eva tiveram que sair do Éden e Deus providenciou um livramento ali através daquele cordeiro, ligou uma luz ali no Abel. Se Deus ofereceu um sacrifício para que Adão e Eva não morressem,
eu quero oferecer um sacrifício a Deus. E esse sacrifício que eu quero oferecer a Deus, ele precisa ser a semelhança daquele que Deus ofereceu, para que o homem não perecesse. Então Abel ele oferece o sacrifício de animais, o melhor que ele tinha, a Deus, e Deus aceita esse. Por isso, pela fé. Pela fé. E ele continuando, ele vai falar assim: testemunho de que era justo, dando a Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto. Quem depois de morto? Abel. Ainda fala. O que Abel fez, continua falando, mesmo que Abel houvesse morrido. Então, um homem de Deus que anda sobre esse fundamento, que se chama fé, fé na palavra de Deus, que ele continua caminhando, ele vai executar coisas. E essas coisas que ele vai executar pela fé vão deixar marcas para a posteridade, para os seus filhos, para os seus netos. O que você faz hoje pela fé, movido pela palavra de Deus, vai falar para o teu filho. Você está entendendo o que eu estou falando? E vai falar para o teu neto, que vai falar, vai continuar falando. Você já deve ter falado, já deve ter ouvido: o meu avô era um homem de fé. O meu pai era um homem de fé. Como que você chega a essa conclusão? Porque pelas coisas que essa pessoa falava, pelas coisas que essa pessoa fazia. Mas essa pessoa só fazia porque já estava sob o alicerce. Eu te convido a se colocar sobre o alicerce essa noite. Eu quero dar um outro exemplo de alguém que andou sobre esse alicerce da fé, que deixou uma marca também na vida. No verso 7 agora de Hebreus, capítulo 11. Outra pessoa, Noé, todo mundo já ouviu falar. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. Não se viam. Temeu e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Noé, outro que divinamente inspirado por Deus, num mundo que cientistas dizem que não havia chuva naquela época, em um lugar onde não havia mar, não haviam rios grandes capazes de suportar uma embarcação daquele tamanho. Divinamente inspirado por Deus, ele decidiu pela fé construir aquele barco. Onde todo mundo falando contra, falando que ele era louco, falando que ele havia pirado, falando que ele estava desperdiçando material, estava derrubando árvore, e iam chamar o Ibão, iam chamar, sei lá quem que, quando vai derrubar árvore, quem é aqui, sei lá quem. Né? Ia chamar a Lagreta, né? Para reclamar que está derrubando árvore. Pela fé ele obedeceu a Deus. E pela fé ele salvou não só a sua família. Segundo a Bíblia, a terra se cobriu de água no dilúvio. Nenhum outro ser humano se salvou, senão aqueles que estavam dentro daquela arca. Aquela arca foi construída pela fé. Então, se você um dia ouviu pela fé de fulano, a fé de ciclano, a fé de seu avô, a fé da sua avó, aquele testemunho ainda fala no teu coração, está falando no teu coração e está culminando para o dia de hoje, para que nós possamos tomar uma decisão de andar sobre essa mesma fé. A fé de Noé marcou a humanidade, onde a própria humanidade afunilou naquele momento, para depois se multiplicar novamente. Agora imagina se Noé não tivesse fé, e não tivesse feito aquela arca, nós estaríamos aqui para contar a história. Nós estaríamos aqui para contar a história. Essa é a realidade. Mas não só isso. Agora no verso 24 ao 26 fala assim: pela fé Moisés, já sendo grande, conhece a história de Moisés? Amém? Moisés, filho de Hebreus, numa época que Faraó manda matar todas as crianças, pirou, manda matar todas as crianças ali, e a mãe de Noé decidiu manter ele vivo, né, para que ele não perecesse. Só que Noé Moisés, gente, estou pirando aqui, foi crescendo ao ponto de não dar mais para esconder aquela criança, colocou no cesto, mandou no Nilo, o Nilo dirigiu, teleguiado, né, primeiro barco de controle remoto, Deus estava controlando, mandou lá no palácio do Faraó. Filha do Faraó pegou aquela criança e resolveu adotar aquela criança. Plano de Deus. Depois que a criança foi amamentada por Joquebede, volta para viver como filha do Faraó, como parente, lá no palácio, como rico, até o momento que ele descobriu quem ele era, a quem ele pertencia. E Deus começa a falar com ele.
E nesse momento ele precisa tomar uma decisão. Vou viver no palácio ou vou viver como meu povo? Detalhe, o povo ao qual ele se refere, qual ele pertencia, descendente do qual ele era escravo. Que não tinha direito a nada, não tinha direito à assistência social, não tinha direito a seguro-desemprego, não tinha direito à Bolsa Família, não tinha direito a nada, a ajuda do governo, nada. Eles eram escravos. Só que Moisés tinha tudo, morava como um príncipe no palácio. Como viver nesse mundo? A decisão do Moisés foi essa aqui. Pela fé. Repete comigo, pela fé. Você precisa tomar algumas decisões pela fé. Pela fé, Moisés, sendo já grande, adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. O quê? Por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, vivendo no palácio. Por que pecado? Porque Faraó tinha todo o povo como escravo. Tendo por maiores riquezas o virtupério, ou seja, o sofrimento de Cristo, do que os tesouros do Egito. A última parte a gente vai ler. É difícil viver nesse mundo, né? Eu vou falar um negócio aqui que é doideira, né? Já estamos encerrando. Sabe por que muitas vezes o plano de Deus ele não se desenvolve nas nossas vidas? Porque Deus fala conosco e a gente se recusa a viver pela fé. A gente se recusa a obedecer. Não porque nós não tenhamos fé, porque nós nos recusamos a viver por ela. Então o que acontece? Vivemos uma ambiguidade. Mas pastor, a minha salvação está em jogo? Depende. Se o que você está fazendo te leva ao pecado. Mas em contrapartida, se nós pararmos para pensar, e eu vou abrir um parênteses aqui, se nós decidimos obedecer a Deus, muitas coisas vão acontecer nas nossas vidas. Seremos instrumento de Deus. Como já falamos aqui, pessoas, de repente lá no futuro, já pensou? Lá no futuro, lá Leandro, quando já vovozinho, já com seus netos. Os netos falam, meu avô era um homem de Deus. Porque um dia eu ouvi a minha mãe falando do meu avô. Ele tomou decisões que mudaram o rumo da sua história. Ele não sabia o que ia à frente. Eu acho que se eu fosse ele, não sei se eu teria coragem. Mas ele falou, eu fiz aquilo pela fé na palavra de Deus. E o desenrolar, o medo é que a gente não sabe o desenrolar o dia seguinte. Por isso é pela fé. Pela fé. Nas coisas que ainda não aconteceram, mas no que Deus já falou. No que Deus já falou. Eles decidiram. O Moisés, exatamente por isso, ele decidiu abandonar o palácio, a comida, tudo aquilo, para se transformar num escravo, para estar entre o uso da sua família. Ele preferiu o virtupério, o sofrimento de Cristo ali como escravo, do que as riquezas do palácio. Agora no final está falando a razão, porque tinha em vista, repete comigo, tinha em vista a recompensa. Você consegue ver a recompensa? A vida eterna, a eternidade, vidas sendo salvas, a sua vida sendo como referencial para aqueles que virão. Glória a Deus, glória a Deus. Sim, é possível provar a existência do mundo. Respondendo a pergunta, é só olhar para ali fora e ver que Deus criou todas as coisas. Mas não somente através disso, através de você. É possível provar a existência de Deus no mundo, das marcas que você está deixando e vai deixar. As marcas que você está deixando para os seus descendentes, é marcas de um homem de fé, é marcas de uma mulher de fé.
ou é a marca de alguém que só frequentava a igreja? Eu te desafio a ir além, meu irmão, a ser um homem de fé. Nós hoje somos testemunhas vivas, somos provas vivas da gloriosa manifestação de Deus hoje. Somos nós, irmãos. E eu quero terminar isso aqui com Hebreus capítulo 11, verso 32 e 34. Você pode abrir ela, se você puder ficar de pé, a gente vai só orar. Abre a Bíblia, fica de pé com a Bíblia aí. Glória a Deus. Se você veio essa manhã aqui, é sinal que você tem fé. Ou veio arrastado por alguém que tem fé. Em ambos os casos você pode dar glória a Deus por isso. Em ambos os casos, se você é o arrastado, ou arrastada, né? Ou se você veio porque você tem uma fé, glória a Deus por isso. Agora olha só, o que ele fala: que mais direi? Faltar-me-ia tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, essa fila de grandes homens de fé, né? De Jefté, de Davi, de Samuel, dos profetas, os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, arrancaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos inimigos. Glória a Deus! E se a Bíblia continuasse sendo escrita hoje, e me faltaria tempo para falar do Gil, para falar do Massamito, para falar do Danilo, para falar do Eduardo, para falar dos homens que venceram o reino, que passaram por situações difíceis, que passaram por lutas, que na fraqueza arrancaram forças. E que não vacilaram nem para um lado nem para o outro, mas permaneceram firmes na fé. E que hoje, no dia de hoje, podemos olhar para trás e ver a vida desses homens que foram instrumentos de Deus, e podemos dizer: se eles conseguiram, nós também conseguiremos. Aleluia! Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor.